Dias Venturosos, capítulo 22. Silêncio impossível. O progresso marcha, lenta ou aceleradamente, e ninguém o pode deter. É o processo natural da vida que evolui sistematicamente sem nunca parar. O repouso, por isso mesmo, e a inércia não fazem parte dos seus quadros. O mesmo ocorre com a verdade. Não pode ser impedida, porque seu fluxo, o seu curso é inestancável. Quanto mais lúcida a civilização, mais claro se desvela o conhecimento da verdade, ultrapassando o chavão comum, que fala a respeito daquela que é de cada um. Expande-se, e mesmo quando sombreada pelos cúmulos dos preconceitos e dos comportamentos arbitrários, rompe o arpante impedimento e brilha com todo o esplendor. A verdade é única, embora sejam conhecidas apenas algumas de suas faces, particularmente aquelas que podem ser aceitas sem muitas discussões ou querelas. As palavras que pretendem apresentá-la ao mundo e às pessoas não poucas vezes alteram-na, confundem quem a busca, dividem-na em ideologias e interpretações, causando dificuldades e problemas. Dela se utilizam todos os indivíduos, conforme a estrutura mental e o interesse moral de cada um. Matam em seu nome, embora ela proceda do amor. Perseguem sob a sua bandeira, apesar de expressar-se como paz. Confundem-na mediante os seus textos e sua proposta é clara quanto universal. Separam, seguindo as regras de interpretação que lhe concedem, mesmo originada do pensamento unívoco de Deus. Todas as pessoas pretendem possuí-la, e quando pensam detê-la ou querem retê-la, eis que escapa e expande-se. Buscam afixá-la em um lugar e ressurge noutro. Imbatível, termina por impregnar as mentes e acolher-se nos corações. A verdade é transparente como a luz diáfana do amanhecer. É vida que nutre e pão que alimenta. A verdade procede de Deus, e a Ele conduz o pensamento, as realizações e os seres. Por isso, é impossível o seu silêncio. A inquietação é inimiga da serenidade, e esta resulta do conhecimento da verdade. Na quietude da meditação e no recolhimento do trabalho, ei-la que se expressa, abrindo espaço para a iluminação. Para perpetuá-la no seu conteúdo espiritual, os místicos e santos de todos os tempos retiveram-na em indumentárias delicadas, contos, quãs, lendas, e Jesus apresentou-a em encantadoras parábolas. Os homens, em diferentes épocas, temiam-na e por isso não a aceitavam desnuda, mas a recebiam para o entendimento, quando adornada de fantasias, de fábulas, de símbolos. Naquela circunstância, era necessário que todos a conhecessem na sua apresentação legítima, o fato consumado, inegável. Todos quantos ali estavam viram-na e comoveram-se. Talvez não a tenham entendido. Por isso, apelaram para os envoltórios a que se acostumaram. O coxo andara e prosseguia andando. Não se tratava de um impressionável adolescente, mas sim de um homem de 40 anos, maduro, que sabia discernir e dava o testemunho. Eu era limitado, agora ando. Este, o fato, a verdade inconfundível. Há pessoas que preferem ignorar a verdade, porque aceitá-la é ver-se na encruzilhada da decisão.
Não mais se pode ser como anteriormente, receando mudar e não possuir forças para prosseguir. Essa energia, no entanto, aure-se nela mesma, que impulsiona para a frente, que sustenta no desempenho e vivência dos seus postulados. Adiá-la significa prosseguir na ignorância, sofrer quando se torna possível ser feliz. Jesus afirmou que a verdade liberta, porque desalgema, dignifica, impondo responsabilidade e dever, que são as suas primeiras consequências. Pedro e João conviveram com o Mestre que a expressar em palavras, na conduta e na autodoação. Pedro fora vítima da própria defecção por fragilidade moral, porém, sustentado pela verdade, reergueu-se e tornou-se seu embaixador. Com o jovem amigo que a possuía, iluminando-o interiormente, pôs-se a apresentá-la de forma incorruptível. Agora era hora de confirmá-la. A notícia do feito alcançou os ouvidos das torpes e atormentadas autoridades da governança. Receosos do efeito do acontecimento, tomaram providências, mandando seus esbirros aprisionarem os 2 humildes galileus que provocavam tal rebuliço. Temiam que o fermento do bem levedasse a massa informe e ameaçasse a sua dominação inescrupulosa. A alternativa para sua mesquinhez era o poder da força, e mandaram ao cárcere os inimigos em potencial, conforme via sua óptica distorcida. Sempre se repete a cena da covardia, intimidar a verdade, ameaçando ou vencendo aqueles que a apresentam. Porque não a podem vencer, buscam silenciá-la, inutilizando os seus porta-vozes. Já era tarde, quando os prisioneiros foram trazidos ao tribunal, e por isso mesmo foram arrojados ao cárcere até o dia seguinte, quando os submeteram a interrogatório diante do recuperado paciente que prosseguia saudável. Novamente mediunizado, Pedro enfrentou os algozes e não se deixou atemorizar ou confundir ante os hábeis sofistas enganadores do povo. Haviam sido presos porque fizeram o bem em nome de Jesus Cristo. Ele, afirmou o apóstolo, é a parte desprezada por vós. Não há salvação em nenhum outro, porque dentre os homens ele é o maior. Havia altivez no porte e exatidão no verbo. Assombraram-se os pusilânimes e tomaram a atitude que lhe era habitual: conciliar ameaçando, libertar intimidando. Assim, num conluio infame, resolveram proibi-los de referir-se a Jesus, o Cristo. Não detectavam nos discípulos do Rabi qualquer crime ou erro passível de punição, mas também por medo do povo que glorificava a Deus do que por outra razão. Responderam-lhes, então, os interrogados: se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes do que a Deus, julgai-o, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O silêncio era-lhes impossível. Podiam perder o corpo, mas com a verdade ganhavam a vida. Não se pode deixar de mencionar a verdade que decorre do encontro com os seus conteúdos. As perseguições chegariam, mas a verdade permaneceria também sem jamais ser abafada.